número 1 é um país da Europa. Dica número 2, no passado invadiu o Brasil. Dica número 3, terra das flores e dos moinhos de vento. Dica número 4, tirou o Brasil na última Copa. Errou! Ninguém acertou! O que não esperar de 2024, no Terraço Cast de número 410. A vinheta inicial é trecho do vídeo Vira Drop Errou Remix, que tem tudo a ver com o episódio que você ouve agora, que encerra 2023. Tem uma conexão não só por exemplo, mas porque tem fluxo de capital, né? Então, se os estrangeiros estão vendo que está tudo meio nebuloso, não trazem dinheiro para cá, e tem uma regra no Brasil que é muito simples: o dinheiro do estrangeiro está entrando, a bolsa sobe; o dinheiro está saindo, a bolsa cai. I'm still cautious, but with a little bit more hope than I had before. Soft landing says a triumph of hope over experience, but sometimes hope does triumph over experience. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da tarde de 22 de dezembro de 2023, a última sexta-feira útil do ano, a não ser que você considere que a próxima sexta-feira ainda é útil, que seria muito louco, mas enfim, para o episódio de encerramento da temporada 2023 do Terraço Cast. Em homenagem a um ano de previsões furadas de todos os cantos no quesito economia, vamos inaugurar o campo da previsão reversa, previsão do metaverso, do mundo invertido, o que você preferir. Quem me acompanha nessa ideia maluca é o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. Fala, Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela, a única mulher do tempo sem tempo. Olha, gente, estamos caminhando, né, aqui para o fim de 2023, naquela loucura, né, gente? A mulher do tempo sem tempo, ela, assim, se esbalda, como diria minha mãe, no fim do ano. Porque, meu Senhor Jesus, como ela fica sem tempo. Assim como todo mundo, né, gente? Todo mundo fica caótico nessa época do ano. É aquela coisa, né, de ver aquelas pessoas que você nunca viu, mas no fim do ano tem que ver, não sei porquê, né? Aí tem confraternização do time, e assim vai. Mas tudo bem, estamos aqui seguindo, né, sem tempo, né, ingerindo bebidas alcoólicas desde o dia 1º de dezembro, né? E esperamos seguir assim, né, saudáveis ao longo de 2024. De fato, o ritmo de festa, como diria o amado Cenoura Bravanel, popular Silvio Santos, já começa no início de dezembro e, dizem, termina só depois do carnaval. Fala, Renata Cocho! Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Aqui é a Renata, trazendo, como sempre, o Boletim Internacional para vocês. E essa semana, agora sim, acho que é o último podcast do ano, o último de 2023. E o Caio pediu pra gente fazer uma brincadeira que eu não resisti, realmente abandonei de novo. Dei mais uma interrompida nas minhas férias para vir falar com vocês. E ele pediu pra gente comentar algumas coisas que a gente aposta que não vão acontecer em 2024, né? Ele falou que todo mundo fala que os economistas, os cientistas políticos, as pessoas que dão opinião vivem errando, né, no que vai acontecer. Então ele pediu pra gente falar assim: olha, me fala o que você tem certeza que não vai acontecer. Então vamos lá, vou tentar não queimar minha língua nessa e vamos falar sobre coisas que eu duvido que aconteçam em 2024. Boletim Internacional Bola de Cristal. Hoje é loucura. Fala, Fernanda Mello. E aí, Caio e meus amigos do Terraço Cast? Olha, final de ano chegando, e aí o Caio me vem com um desafio desses. Eu vou mais conservadora, assim, vou falar algo mais pro lado do óbvio. E aí eu quero ver se vocês concordam comigo. Conservadoras ou não, aqui vão as não previsões para 2024. Dá uma moral pro Terraço Cast, vai, passa esse episódio adiante. Não é todo podcast de cenários que você vai ouvir conteúdo novo entre o Natal e o Ano Novo. Vamos ao 410. Raquel, quais são as suas não previsões para 2024?
Bora lá então, Caio Augusto, Fê, vamos lá pro nosso último podcast, né? Quer dizer, o último episódio desse glorioso podcast do ano. Então, seguindo aqui, né, as instruções do nosso querido âncora, Caio Augusto, que pra quem não sabe, eu já falei aqui algumas vezes, é ele que manda em toda a parada aqui. Ele fala disso, fala aquilo, e a gente tem que falar disso, daquilo e se virar nos 30. Mas essa ideia do Caio Augusto eu achei genial. Que é basicamente assim, olha, gente. Já que nós, economistas, analistas, né, aqui nesse glorioso podcast incluso, a gente errou bastante, né? Algumas das nossas projeções, algumas a gente acertou bem, né, gente? Assim, o número a gente não acerta, mas a gente acerta a tendência, a gente acerta o que vai acontecer no dia seguinte, né? Dá um crédito aqui pra nós, né? Mas já foi um ano aí que foi bem marcado por erros em projeções, principalmente aí no PIB, né, aqui no Brasil, inflação. Mas olha, vale dizer que não foi só aqui no Brasil, tá? Quando a gente olha para as projeções, enfim, no começo do ano passado, né, recessão nos Estados Unidos com certeza, né, China crescendo extraordinariamente, né, assim, tinha muitos movimentos que a gente foi bem o contrário, né, ao longo desse ano. Mas é isso, gente, eu falo que, por favor, não parem de ouvir a gente, porque a gente ajuda vocês a entender o que está acontecendo, por mais que a gente erre aqui, às vezes, a calibragem da nossa bola de cristal. Então, por isso mesmo, né, nesse episódio aqui, a gente não vai falar sobre o que esperar, né, pra 2024. A gente vai falar sobre o que não esperar, né? Eu achei genial essa ideia do Caio Augusto. Então é isso, gente. Vamos falar aqui de algumas coisas que a gente não vai esperar em 2024. Uma dessas coisas vai ser uma terceira guerra mundial. Acho muito improvável, o pessoal que a gente tenha, né, chegou a se falar ali, né, então tem aqueles, assim, cavaleiros do apocalipse que falam, não, olha, a gente tá com muita guerra no horizonte, a geopolítica voltou a ser relevante. O pessoal me perguntando, né, lembrando que eu tenho um diploma em relações internacionais, perguntando, mas qual é que é isso aí do realismo das relações internacionais, né, que tá voltando aí bastante forte, né, que o realismo, pra quem não sabe, gente, é a teoria realista de relações internacionais, é aquela que coloca o Estado como centro de tudo, a proteção do Estado como centro de tudo, e muito menos, e tudo que deriva disso, qualquer cooperação potencial e etc., é só para manter a soberania daquele Estado, né? Então, quando aquilo se coloca em perigo, né, em xeque, o Estado, então, vai fazer de tudo, né, vai esquecer todas as regras internacionais, vai esquecer todos os acordos e vai agir em prol da própria soberania e segurança. Mas, enfim, por que eu tô contando isso? Porque muita gente tava olhando pro ano que vem e tá dizendo assim, não, que ó, tem muita guerra no horizonte, acho que uma guerra mundial é aí provável, hein, pessoal? Olha, não quero dizer, claro que na economia, né, na política internacional, nada é impossível, mas tem coisas que são altamente improváveis. Então, por mais que a gente veja, assim, esse fortalecimento aí, realmente do que tem por trás da lógica da política realista das relações internacionais, não acho que, né, acho bastante improvável que a gente veja todos os países do mundo, né, não todos, mas enfim, eixos, né, que nem a gente teve na Primeira e na Segunda Grande Guerra, né, se efetivamente, né, entrando num conflito militar. Então, a gente pode ter, por exemplo, o acirramento do conflito ali, mas em termos de diplomacia econômica entre Estados Unidos e China, né, coisas desse tipo, mas não acho ainda, por mais que a gente tenha uma guerra ainda em andamento ali entre Ucrânia e Rússia, a gente tem um conflito no Oriente Médio, não acho que isso vai escalar para um, né, conflito global, porque isso hoje, gente, continua não sendo, né, não sendo algo que traria muitas vantagens dos principais países do mundo, aí incluindo os maiores, né, incluindo China, incluindo Estados Unidos, né, incluindo a própria União Europeia, né, então as grandes potências aí ainda têm muito a perder em entrar em conflitos militares, né, dessa magnitude, dessa envergadura. Bom, vamos lá, vamos ver, né, espero que eu esteja certo. Outra coisa que a gente não deve esperar em 2024. Um déficit zero, gente. Um déficit zero, tá? Aqui no Brasil, falando aqui de Brasil, a gente tem muitos capítulos novos, a gente deve esperar muitos capítulos novos da nossa novela O Brasil e o Fiscal, mas não acho que a gente deve esperar um resultado primário zero, tá? Zerado, que não é déficit nem superávit. Lembrando que o resultado primário é a diferença aí entre o que o governo arrecada e o governo gasta antes do pagamento de juros, e para isso que tem uma meta, né? Tem a meta fiscal, ela é uma meta do déficit, e é isso que a gente passou tantos meses aqui discutindo, e eu contei pra vocês vários capítulos aqui no Terraço Cast, etc. Bom, acaba que a gente termina o ano, né? Estamos terminando 2023 finalmente com a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada. Foi uma loucura, porque como é que funciona, né? A gente primeiro,
o Congresso, né, tem que aprovar a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mandada pelo Executivo, tal, tem que mandar até o meio do ano, que aconteceu. E aí depois eles têm que aprovar a LOA, que é realmente o orçamento pro ano seguinte. Só que assim, esse ano, eles conseguiram aprovar tudo no segundo semestre, né? Bom, teve ano que foi pior, que a gente, na verdade, não aprovou, né, nem no... A gente chegou, passou, virou o ano sem aprovar, e aí o governo tem que ficar atuando com 1/12 do orçamento, então ele fica com o orçamento bem restrito. E esse ano o Congresso aprovou, beleza, temos o orçamento pro ano que vem, foi aprovado nesse dia que eu gravo esse podcast, no dia 22 de dezembro, né? Então, no apagar das luzes de 2023, mas foi aprovado. Mas, gente, o que a gente não deve esperar? A gente não deve esperar que o governo consiga aprovar medidas de arrecadação o suficiente, que aumentem a arrecadação suficientemente, né, para garantir um déficit zero, tá, no ano que vem. Tem uma parte irônica nisso tudo, né, de que se o governo não tivesse, né, se o Congresso não tivesse incluído, enfim, como sugestão, tinha tido uma sugestão do Executivo, não foi aceita, mas foi aceita uma bem parecida, que, enfim, ao fim e ao cabo, ela determina que ela limita o quanto o governo pode contingenciar do orçamento. O que significa isso? Quando o Executivo prepara lá, o Ministério da Fazenda, o documento ali de relatório bimestral, que é onde eles olham o que está acontecendo com as contas, etc. Essa é a nossa projeção pro ano, isso é quanto a gente gastou até agora, etc. Se ele percebe ali, se naquele documento mostra que ele não vai chegar na meta, ele é obrigado a contingenciar, ou seja, segurar, não gastar algumas das despesas, alguns gastos, né, para fazer, enfim, um redirecionamento de gastos para conseguir atingir a meta. Só que daí foi aprovado o quê? Junto aí com a LDO, uma bagunça, né? Foi aprovado, junto com a LOA, não tava uma bagunça de LDO e LOA nesse ano, mas enfim, foi aprovado junto com o orçamento, uma regra ali que dizia assim, olha, gente, na verdade verdadeira, né? Se a gente incluir na LOA que tem alguns gastos que a gente não pode contingenciar, não tem problema, né? Isso não está ferindo a lei de responsabilidade fiscal, que no caso seria se você, né, não atingisse a meta. Então, tudo bem, né? A gente pode limitar o contingenciamento. E aí o contingenciamento foi limitado, né, pro ano que vem por volta de 20 bilhões. Ou seja, se o governo não tivesse feito isso e ele, de fato, né, fosse seguir o bimestral e fosse contingenciando, ele até poderia potencialmente alcançar aí a meta, né, a meta de déficit zero, porque algumas das medidas importantes foram aprovadas aí, principalmente a de subvenção do ICMS, né, que era aquele rolo todo de que as empresas elas queriam usar os descontos que elas têm no ICMS a nível estadual para pagar impostos federais. Elas usavam isso para investimentos e custeio. E aí mudou a regra agora é só investimento, então isso deve gerar aí, né, uma arrecadação extra para o ano que vem entre 30 e 50 bilhões. Então, aprovou essa medida foi super importante, mas ainda não é o suficiente, porque as despesas estão em elevação, né, e tem muitas despesas também, ao que tudo indica, subestimadas no orçamento. Então, como a própria despesa de algumas despesas do INSS, como a própria despesa aí de aposentadoria, né, de previdência, que aparentemente está crescendo um pouco mais, tem fila ali no BPC, no LOAS, que não tem nada a ver com a lei de diretrizes, é um programa aí de benefício fiscal, enfim. As despesas estão subindo, né? E a arrecadação ela está perdendo força justamente pela perda de força da economia que a gente já conversou aqui no episódio passado, né? E as commodities também, apesar de estarem ainda em patamar, a gente está vendendo muito e elas estarem relativamente altas, né? Em termos de patamar histórico, ainda estão, né, ali, elas não estão mais bombando, principalmente as minerais, principalmente o petróleo, que a gente vê que bombava muito a arrecadação. Então o governo não deve conseguir contar com isso no ano que vem, não deve conseguir contar com, enfim, nenhuma galinha de ovos de ouro aí no meio do caminho, e provavelmente o que não veremos será um déficit zero no ano que vem. E por último, gente, minha última projeção aqui é que não veremos a taxa de juros americana chegando a zero, né? E aí, quando eu falo de taxa de juros, eu tô falando da taxa de juros de curto prazo, que é determinada pelo Fed, o Banco Central Americano, que é tipo a nossa taxa Selic aqui, tá? É claro que eu não vou falar que a nossa taxa Selic não vai chegar a zero, que aí ninguém vai acreditar mesmo, que aí, de fato, aí é uma piada mesmo. Mas a taxa de juros americana pode ter gente aí acreditando que ela vai voltar pro nível pré-pandemia, né? Que tava ali, enfim, baixíssimo. Depois de muitos anos, né, a gente ficou aí muitos anos com taxas de juros baixíssimas, né, juro real, que é quando você descontava a inflação negativa nos Estados Unidos e outros países desenvolvidos.
Sim, o Fed deve continuar reduzindo a taxa de juros ao longo do ano que vem, mas não devemos ver essa taxa chegar a zero, pelo menos não, até o final do ano que vem. Primeiras previsões, então, anotei aqui para vocês. Não devemos ter a Terceira Guerra Mundial, nem déficit zero no fiscal brasileiro e muito menos Fed Funds Rate chegando a zero. Você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico na nossa Linktree. E se você não for fã delas, pode colocar seu e-mail no nosso mailing e receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Além do mais, lá estão também nossos 2 e-books e algumas parcerias que temos ativas. Então, para resumir a ópera, não deixe de conferir para nos acompanhar da melhor maneira que você preferir. Renata, quais são suas não previsões para 2024? A primeira coisa que eu acho muito difícil de acontecer em 2024 é o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu acho que isso ainda vai mais tempo, né? Eu acho que a Rússia, ali, aquele conflito não vai ser resolvido em 2024. O que pode talvez acontecer é a Ucrânia ser aceita na União Europeia. Então isso pode ajudar, pode dar forças para a Ucrânia. Mas eu também não acho que o Putin vai largar o osso tão cedo, vai sair de lá e vai, né, voltar para a casinha e abrir mão daqueles territórios que ele já invadiu e que já foram conquistados pela Rússia. Então, eu acredito que isso, a gente ainda vai falar de Rússia e Ucrânia durante 2024 e mais alguns anos depois. Outra coisa que eu também não acho que vai acontecer, não vai se resolver em 2024 é uma solução de longo prazo para o conflito no Oriente Médio. Eu acho que a gente pode ter até algum cessar-fogo em Gaza, né? A pressão em cima de Israel está muito forte, eu falei isso no podcast da semana anterior. Então a gente pode ter algum cessar-fogo, alguma trégua ali de guerra sangrenta ou assim ativa, mas eu não acredito numa solução de longo prazo na paz ali no Oriente Médio, numa solução de 2 estados. Isso não deve acontecer em 2024, né? Enquanto tiver ali o governo do Netanyahu, né? Enquanto tiver o nosso Bibi no poder, enquanto tiver um Hamas ali forte, eu acho que é muito difícil também da gente ter uma solução de paz mais permanente naquela região. Outra coisa que também eu duvido que vai acontecer em 2024 é que a democracia volte a ser plena na Venezuela e que a gente tenha eleições livres, partidos competindo livremente na Venezuela. Eu acho isso muito difícil. Vamos ver o que acontece, mas eu acho que o Maduro continua ali como ditador da Venezuela por mais algum tempo também. Outra coisa que eu acho muito difícil, duvido que aconteça nos Estados Unidos, é tanto o impeachment do Joe Biden quanto uma realização de eleições em alto nível, né, em que os candidatos ali discutam programas, discutam ideias. Eu acho que a eleição nos Estados Unidos vai ser mais uma baixaria, mais uma disputa ali polarizada, em um acusando o outro de crimes horrendos e pouco se falando do futuro, do que precisa de ser discutido no país, dos problemas do país, da economia, da epidemia de opioides, né, dos problemas educacionais, enfim, todos os problemas que os Estados Unidos têm, eu acho que vão ficar mais uma vez de lado e a disputa vai ser na base da baixaria política entre democratas e republicanos. Outra coisa que eu também duvido que aconteça em 2024 é o nosso presidente Lula ganhando um prêmio Nobel da Paz, né? O Lula vem aí pleiteando essa posição como grande negociador, grande agente da paz mundial, né? Achando que pode ganhar, ser indicado para o prêmio Nobel da Paz, mas eu acho que não vai ser em 2024 que isso vai acontecer com o Lula. Não sei se vai acontecer em algum momento, mas eu acho que isso também está bastante distante. E outra, né, minha última previsão do que não vai acontecer em 2024, e essa eu espero muito queimar a língua, mas eu acho que não vou, infelizmente, é o Palmeiras, né, o meu querido Palmeiras finalmente ganhar um campeonato mundial. Eu acho que também não vai ser em 2024 que isso vai acontecer. Anotando aqui mais algumas previsões. Conflito na Ucrânia não será finalizado, assim como também não veremos encaminhamento dos que acontecem no Oriente Médio, sobretudo na divisa Gaza-Israel. Venezuela não retomará sua situação democrática em plenitude, Joe Biden não sofrerá impeachment e não teremos discussões realmente relevantes na corrida eleitoral presidencial nos Estados Unidos. Lula não levará o Nobel da Paz e o Palmeiras seguirá sem Mundial. Essa última realmente desalinharia os planetas, convenhamos.
Nossa especialidade é produzir conteúdos que falam para serem entendidos. Seja texto, vídeo ou áudio, você pode contar com o Terraço Econômico para encontrar a tradução que seu produto ou serviço precisava. E, de quebra, ainda é possível fazer isso tudo ser acessível a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Gostou? Procure na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. Fernanda, quais são suas não previsões para 2024? Caramba, meu amigo, que pergunta difícil. Porque a gente vem de anos muito desafiadores de se prever, né? 2022 a gente teve uma série de estímulos monetários, taxas de juros caindo, guerras, né? A intensificação das questões geopolíticas. Esse ano agora, a gente só falou de inflação, de subida de taxa de juros, a gente teve a quebra dos bancos americanos, uma recessão que não veio nos Estados Unidos. E aí, esse ano que vem, né, de 2024, é um ano de eleição americana, que tem a possibilidade da volta do Trump. Então, absolutamente tudo é possível, a depender de qual lado sair vencedor, né, democratas ou republicanos. Isso tem consequências diretas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, em todas as guerras que estão em aberto. Então, qualquer previsão para a economia global é muito mais difícil que o normal. Nos últimos anos, a gente viu como a inflação pode ser fortemente afetada pela falta de clareza do que está por vir, mas eu duvido muito que o que esteja por vir, né, respondendo a sua pergunta do que não deve acontecer, o que eu acho que não deve acontecer é aquela história de que o dólar vai deixar de ser a moeda dominante. Eu acredito que isso não deva ser levado adiante, porque ficou forte em 2023 uma desconfiança sobre a hegemonia global do dólar americano, uma hegemonia que perdura há quase 80 anos, e acho muito difícil que essa ideia vá adiante, porque medir a dominância do dólar exige uma análise muito mais atenta sobre muitas outras funções que ele tem, desde meio de troca até uma reserva de valor para diversos países, né? Uma força que o dólar tem fora dos Estados Unidos. Então, até por isso, eu não acho que deva haver uma mudança de economia mundial unipolar, ou seja, um mundo dominado pela economia americana, para uma economia mundial multipolar que levaria uma ordem alternativa liderada pela China. Eu acho que a gente está muito mais perto de ter uma instabilidade global que leve à fragmentação econômica. Hoje, o presidente dos Estados Unidos e a maioria dos democratas dizem que querem manter ou preservar essa ordem existente, e o Trump e os America Firsters querem abandonar toda essa ordem existente para ter um poderio para os Estados Unidos. Então, os conflitos que estão acontecendo na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, vão ser fortemente afetados pela abordagem que vier a ganhar nas eleições americanas. Então, justamente por isso, eu desconfio muito que vá ser levada adiante aquela ideia de que o dólar vai perder força, ou, enfim, algo nesse sentido. Fechando o campo de não previsões das nossas analistas. Em 2024, o dólar não deve perder o status de moeda dominante, nem como reserva, nem como utilidade para transações internacionais, assim como também não devemos ter alguma ordem alternativa de liderança em termos de poderio econômico, ou seja, os Estados Unidos continuarão liderando o mundo como conhecemos. Não sei se é do interesse de vossas senhorias, que nos ouvem sempre, mas este âncora também tem duas não previsões para 2024, sendo uma nacional e uma internacional. A nacional é que no ano que vem não teremos problemas fiscais relevantes, mesmo não sendo possível que o governo bote em prática o ajuste praticamente apenas via receitas que vem colocando na mesa agora. E lá fora,
não vamos ter soft landing na economia americana. Ou será no landing, que é uma desaceleração sem chegar a ser recessão, ou teremos hard landing, com recessão e porrada no PIB e no nível do desemprego. Guarde esse episódio para depois comparar. Se acontecerem as previsões aqui elencadas, você já terá recebido o aviso. E, se não acontecerem, pelo menos o não previsão você já tem como hedge preventivo. E você, tem quais não previsões para 2024? Terraço Cast está no YouTube e em diversas plataformas de áudio diferentes. Não deixe de compartilhar com quem você sabe que também precisaria ficar por dentro do que discutimos toda semana por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou nestes mais de 50 episódios que tivemos em 2023. Terraço Cast agora entra em seu merecido período de descanso e retoma no final de janeiro do próximo ano. Se eu fosse você, aproveitava essa semana sem episódios novos para maratonar a temporada 2023, já que os cenários que fomos elencando foram gerando peças que, pelo andar da carruagem, vão começar a se encaixar em 2024. Vamos então nos despedindo dessas mentes que abrilhantaram o episódio 410. Obrigado, Raquel. É isso, pessoal. É isso, Caio. É isso, companheiras queridas de podcast. Nos falamos, nos ouvimos em janeiro de 2024, quando, aliás, a Mulher do Tempo Sem Tempo já será mais velha. Pois é, gente, o fim do ano e o começo do ano guardam muitas emoções deste lado aqui dos trópicos, na região dos aviões em São Paulo. Obrigado, Renata. Um beijo enorme a todos e continuem escutando o podcast do Terraço, o Terraço Cast, indicando para os amigos que a gente gosta muito da interação com vocês. Um beijo e até a próxima. E obrigado, Fernanda. Valeu, Caio. Eu desejo a todos vocês um feliz ano novo, feliz Natal e feliz ano novo. E a gente se vê o ano que vem. Grande abraço, pessoal. Muito obrigada pela parceria de vocês. Abraços pelas ondas sonoras, boas festas a todos vocês. Continuamos a prosa no finalzinho de janeiro de 2024. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.